Exorto, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos governantes e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Santificado seja Deus. Meus amigos, meus irmãos, abrimos esta mensagem com a palavra divina de 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. A importância da oração, o clamor, a intercessão, as súplicas do povo de Deus pelos governantes, por todos aqueles que exercem autoridade. Esse é o povo genuíno de Deus. Essa é a igreja verdadeira de Deus na terra. Os testemunhos de Deus são aqueles que oram, que se sujeitam às autoridades, que clamam a Deus pelos governos, porque esta é a vontade de Deus. Pois a palavra diz, para que tenhamos o quê? Uma vida tranquila e sossegada, com toda piedade e honestidade. Isso vem de Deus se nós clamarmos. Meus amigos, meus irmãos de fé, a igreja de Deus da terra, ela ora pelas autoridades. Deus quer que todas as autoridades que Ele colocou sejam abençoadas pela igreja, pela oração, para que sejam salvos, juntamente com todos os homens. Por isso é necessária a oração, a intercessão, porque há um governo acima de todos os governos da terra, acima de todas as autoridades da terra. A autoridade suprema, ao governo supremo do nosso Deus, o nosso Pai, que Ele seja santificado pela vida de oração do seu povo, dos seus filhos, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador, a segunda pessoa do Deus triuno, Cristo que se fez carne, Cristo que se despojou da sua glória, do seu poder para se fazer homem e viver nesta terra. Pois a palavra diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como é que todos os homens serão salvos e chegarão ao pleno conhecimento da verdade? Pela oração do povo de Deus, pela oração dos redimidos, pela oração daqueles que também foram alcançados pela oração e pela palavra. Assim eles conhecerão a verdade e assim serão salvos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele mesmo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, como está em Lucas 19:11. Meus amigos, meus irmãos de fé, nós oramos, nós clamamos, e o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos segundo a sua vontade. Essa é a obra da igreja verdadeira, a oração. O Senhor Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Cristo como filho na casa, qual casa somos nós?
A palavra diz que nós somos a casa de oração, a família, os filhos, os redimidos, o povo de Deus. A casa de oração não é um salão de madeira, de concreto, um pavilhão, um galpão. A casa de oração, a família, Hebreus 3,6, é Cristo na casa. Qual casa somos nós? Vós, como pedras vivas, sois edificados, pedras que vivem, como casa espiritual, para oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus. Capítulo 2, versículo 4 e 5 de 1 Timóteo. Meus amigos, quais são os sacrifícios agradáveis a Deus das pedras que vivem, como casa espiritual, a casa de oração, a igreja do Deus vivo na terra? É clamar, esse é o sacrifício, buscar, orar, interceder por todos que governam e exercem autoridade, para que tenhamos as nossas localidades e nossas cidades uma vida sossegada, cheia de piedade e de honestidade, porque isso é que é agradável a Deus. O que é agradável a Deus? Uma vida piedosa e honesta. Isso é fruto do clamor, da oração do povo de Deus, a igreja de Deus, a casa de Deus, a casa de oração, o qual deseja, o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e venham pleno conhecimento da verdade. E esse desejo de Deus é expressado no coração dos filhos de Deus quando clamam, quando oram. Que Deus seja glorificado. Há um só mediador entre Deus e os homens. Não há mediadores, não há mediadoras. Meus amigos, a palavra diz, meus irmãos, que há só um mediador, Cristo Jesus homem, Cristo que se fez carne, o qual se deu a si mesmo por todos para servir de testemunho ao seu tempo. É Ele o mediador, é Ele que é o resgate. Ele quer resgatar da morte, Ele quer resgatar das obras malignas, Ele quer resgatar das trevas, Ele quer resgatar do poço de lama, desse mundo maligno, desse charco de lodo. Ele quer salvar da cova, da morte, do maligno. Por isso oramos. Você que me ouve nesta hora, Deus te abençoe. Que Deus nos desperte para orar. E os que estão me ouvindo, que o Senhor venha libertar, enviar a palavra, sarar e livrar da destruição, como está no Salmo 107, versículo 20. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É nesse nome que vamos orar agora. E é nesse nome que você vai ser salvo, abençoado, redimido, resgatado das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses 1,13. É nele que você tem a redenção, a remissão dos pecados, o perdão, somente no nome de Jesus Cristo, porque não há outro nome dado nos céus, na terra, pelo qual o homem seja salvo, senão pelo nome de Jesus Cristo, como está em Atos capítulo 4:12. Santificado é o nome vivo, superior, poderoso, glorioso de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Deus seja glorificado. Amanhã, quarta-feira, estaremos reunidos juntos no Itaú, na Rua Itápolis 407. Nossas reuniões agora é quarta-feira. Quarta-feira, amanhã 8 horas da noite, você que me ouve em Joinville pela Rádio Colom, FM 90.3. Você é meu convidado, você do Itaú, da Zona Sul, você de Joinville, procure esse local. Na Zona Sul, no Itaú, na Rua Itápolis 407, quarta-feira. Vamos começar as reuniões quarta à noite de libertação, cura divina, restauração, renovação, restituição, a operação de Deus, do Espírito pela palavra divina, pelo único mediador que é Jesus Cristo. E sexta-feira, 8 horas da noite, começaremos as noites de oração, as vigílias, clamando a Deus. E neste primeiro domingo do mês, como igreja, como corpo de Cristo, 9 da manhã, partiremos o pão na ceia de Cristo, e domingo 7 da noite nos reuniremos para louvá-lo, glorificá-lo, exercitar o ministério, a palavra, a profecia, domingo 7 da noite. Crescimento espiritual na igreja de Deus, vivendo como igreja, como corpo de Cristo. Rua Itápolis 407, no Itaú.
aonde não há um rótulo, religião ou domínio humano, mas aonde todos crescem em Cristo pela palavra, sendo libertos, vivificados, salvos, santificados como igreja, como povo, como filhos, como casa, como pedras vivas que clamam, que oram, que são vasos úteis nas mãos de Deus, pois o Senhor fez de nós vasos de misericórdia. Capítulo 9, 27 do livro de Romanos diz que os filhos de Deus são vasos de misericórdia. Cristo disse: ide e aprendei, misericórdia quero e não sacrifício. Nós somos os vasos de misericórdia, e os vasos de misericórdia clamam por todos os homens, cheios de amor e misericórdia, para que sejam salvos, sejam resgatados, sejam livres das garras do inimigo, dos laços do diabo e salvos eternamente, cheios de vida, da graça e do poder do Santo Espírito de Deus. Meus amigos, meus irmãos, fora de Cristo não há vida, fora de Cristo não há alegria verdadeira, fora de Cristo não há paz, fora de Cristo é meramente religião morta, fora de Cristo é tudo passageiro, enganoso e mentiroso, porque Ele é a verdade que liberta. Busque a Deus de todo o coração, porque não tem outro mediador. Homem não pode fazer nada, religião não pode fazer nada, mestres deste mundo não podem fazer nada. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Oremos. Senhor, nosso Pai Celestial, Deus vivo e verdadeiro, te glorificamos agora por esta emissora e por este canal no YouTube, ó Deus. Aqueles que estão agora ouvindo esta palavra, que não voltará vazia, mas prosperará no que está sendo enviada. Que teu Espírito Santo venha revelar o mistério do Evangelho. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir a porta da palavra, a porta do entendimento do coração dos teus filhos, para conhecer a realidade, a verdade que liberta, que é o teu Filho Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha salvar, libertar, perdoar agora, resgatar os que estão perdidos, resgatar das trevas e trazer para o reino do Filho do teu amor. Salva da morte, salva do suicídio, salva, Senhor, da opressão, da depressão, dos medos, dos pavores, dos pânicos, das doenças, libertando e curando. É o que nós cremos, é o que nós pedimos, rogamos desta hora, crendo que tu farás infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Ao Senhor glória para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Deus abençoe você que me ouve pelo canal no YouTube. Se inscreva no canal Palavras de Vida e Edificação com Vilmar Vidusky no canal do YouTube. E você que me ouve pela Rádio Colombo FM 90.3, não esqueça, amanhã, quarta-feira, amanhã 8 horas da noite, Rua de Itápolis 407, no Itaú, haverá libertação, haverá cura. Procure, busque, porque quem busca, encontra. Um abraço, até a próxima. Fique com Deus. Você ouviu Palavra de Fé com Vilmar